muitas partes do mundo têm registrado um rápido esgotamento de reservas subterrâneas de água. E essa água que muita gente depende dela para beber, para irrigação, entre outros usos. Esse é o primeiro estudo que mostra o que está ocorrendo com os níveis de águas subterrâneas em escala global, de acordo com os pesquisadores e com a revista Nature. Para falar sobre o tema, a gente conversa agora com Didier Gastmans, professor especialista em hidrologia da Unesp. Como vai, professor? Bom dia, bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Esse primeiro estudo aí mostrando esse esgotamento, né, de reservas subterrâneas de água. Para quem é leigo no tema, professor, quando a gente fala em água subterrânea, onde é que elas estão? A quem beneficiam? Porque para nós o que é visível é aquela que está exposta, né, e não a subterrânea. O que é que compõe essa água subterrânea? Onde ficam as maiores reservas? Quais são as informações que a gente pode ter em torno desse tema? Bom, é bastante interessante a sua pergunta, porque a gente, dentro da academia e quem trabalha com o tema águas subterrâneas, a gente tem tentado desvendar ou transformar o invisível em algo visível. E essa água subterrânea era realmente algo invisível, porque ela está sob os nossos pés, armazenada dentro das rochas. E todo mundo sempre tem a impressão, ou existe como se fosse uma lenda urbana, de que essa água forma grandes lagos ou grandes reservatórios, e não é bem assim. Ela está armazenada em espaços vazios dentro das rochas. Então, dependendo do tipo de rocha que você tem, você vai ter mais ou menos água armazenada. Quando você tem uma rocha porosa, ela tem muitos espaços vazios que podem ser preenchidos por água. Quando você tem uma rocha não porosa, você não vai ter a água subterrânea armazenada. Atualmente, toda a sociedade depende da água subterrânea e existe cada vez mais uma tendência de um deslocamento de retirada de água superficial por conta da perda de qualidade, diminuição das quantidades, para a água subterrânea. E pelo fato dela ser invisível, como você mesmo disse, existe um grande desconhecimento até na criação de ferramentas de gestão para um uso sustentável desse recurso, porque ele é finito também, né? Agora, professor, o aquífero Guarani, né, que acho que a gente já falou dele há alguns anos, e que pega o Uruguai, a Argentina e principalmente o Brasil, está nessa classificação? É uma dessas águas subterrâneas? Sim, é água subterrânea e é uma grande reserva estratégica para os países. Recentemente, essa semana foi assinado pelo governo federal o acordo de parceria entre os três países, um acordo diplomático para a gestão compartilhada do recurso, para você ver a importância que isso tem, não só para o Brasil, mas para todos os países que compõem a área de ocorrência dele, Uruguai, Argentina, Paraguai e o Brasil. E não é só, voltando ao tema do estudo que foi publicado na revista Nature, não são só os aquíferos apontados pelos pesquisadores que trabalharam com esses dados, mas aqui no Brasil e no aquífero Guarani a gente tem a mesma situação, né? A gente tem lugares onde a exploração é muito maior do que a capacidade de reposição dessas águas dentro do aquífero, né? Doutor Didier, bom dia, né? A gente tem visto várias notícias dia após dia relacionadas ao meio ambiente. A gente sempre fica muito preocupado, né? No caso dessa notícia, eu sou leigo no assunto, é para ficar assustado? Qual que é o nível de preocupação que a gente deve ficar em relação a esse tema? É para ficar assustado, mas é para ficar não muito assustado, só assustado. Eu acho que esse tipo de estudo, ele serve um pouco de alerta para a sociedade de que o planeta tem uma capacidade de sustentação da humanidade. E que se a gente não cuidar dos recursos naturais, nós não vamos ter planeta para sustentar a população humana nas condições de consumo que existem hoje para o futuro. Então são alertas, assim como são os alertas relacionados a aquecimento global.
A gente entende perfeitamente que muitas vezes os alertas eles não são levados com seriedade pelos gestores e pelos políticos, porque eles têm uma outra agenda muito diferente de uma agenda de preservação, às vezes, né? Mas a sociedade ela tem a capacidade de fazer a pressão necessária para que esses alertas eles sejam levados em conta na hora de fazer agendas sustentáveis, né? Essa diminuição tem a ver com as mudanças climáticas ou é a ação do homem, na sua avaliação, professor? Não, basicamente é a ação do homem, porque todos os aquíferos mencionados no texto e outros, como o caso do aquífero Guarani, recentemente eu tive fazendo um trabalho de campo no Ceará e no Rio Grande do Norte, também existem problemas sobre exploração por lá também. Essas águas, elas têm o que a gente chama tempo de residência, ou seja, o tempo que ela leva entre se infiltrar e chegar ao ponto de captação, normalmente supera algumas dezenas de milhares de anos. Então, a superexploração, ela está sendo feita em velocidade maior do que a taxa de renovação, a velocidade de fluxo dessas águas. E aí, com isso, você leva a esse abatimento. É lógico que as mudanças climáticas, elas impactam em outras situações hidrológicas, como, por exemplo, a diminuição das chuvas ou a intensificação das chuvas, vai impactar as águas subterrâneas numa outra escala de tempo. Mas essas águas mais antigas, basicamente, a extração de água por parte do homem para o desenvolvimento, né? Agora, os esforços políticos, né, para agir nesse tema, imagino eu, tenham que ser mundiais, né? Não adianta apenas um governo, uma sociedade, uma população fazer a pressão que você citou na resposta anterior. Tem que ser algo mundial para que se consiga combater o tema, né? Eu acho assim, como a gente tem uma agenda global da questão do aquecimento e das metas de emissão de carbono, a gente também deve ter uma meta global de uso consciente da água. Inclusive isso é um das metas do desenvolvimento sustentável da ONU, né? A água, né? É um dos temas. Mas a gente ainda não tem essa agenda discutida em escala global. Existe o Fórum Mundial da Água, ele é realizado de 2 em 2 anos, mas ainda não tem a mesma visibilidade que a questão do aquecimento global, que é muito mais visível para a população, né? Tá certo. Professor Didier Gastmans, especialista em hidrologia da Unesp, muito obrigado, pela entrevista aqui à Nova Brasil. Bom fim de semana ao senhor. Para vocês também, muito obrigado pela oportunidade. Portanto, a gente agradece aí ao professor, trazendo aqui esse estudo da Nature, indicando que as reservas de águas subterrâneas estão acabando. Processo que é lento, mas em algum momento vai atingir a humanidade.